Esse é mais um vídeo sobre a nossa querida Santa Hildegarda, mas dessa vez eu não vou conversar com vocês sobre o Física, né? Aquele livro que estamos estudando, não. Agora eu trouxe uma resenha crítica sobre o mínimo sobre a Santa Hildegarda, esse livrinho escrito pela doutora Priscila Antunes. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela coleção dos Homínimos, eu gosto muito da editora, eu gosto muito das coleções desses livros. Eu tenho vários aqui na estante. E não é o primeiro livro escrito pela doutora, né? Vocês sabem que eu já falei aqui no canal para vocês. Ela também escreveu o mínimo sobre digestão. Esse aqui eu indico demais. Ele é um livro muito bom. Eu tive uma boa surpresa com ele. Eu gostei muito, muito mesmo desse aqui, o mínimo sobre a digestão. Mas este sobre a Santa Hildegarda precisamos conversar, até porque vocês que me falaram dele lá no Instagram, e aí eu saí a cata desse livro que nem uma louca, nem tinha sido lançado ainda, né? E aí eu consegui a divulgação para passar para vocês, consegui cupom de desconto. Muitas de vocês compraram esse livro com o meu cupom, então eu me sinto na obrigação de vir aqui e passar para vocês uma espécie de resenha crítica, né? Falando com sinceridade sobre ele, porque eu sei que vocês confio no que eu falo e eu sei que vocês esperam também que eu seja sincera sobre os livros que a gente lê, né? Porque senão vir aqui somente e falar, é bem legal, leiam, comprem e usem o meu cupom, não faz sentido para mim, né? Então, cá estou para a gente conversar um pouco mais sobre o mínimo sobre a Santa Hildegarda. Bom, gente, e assim, mesmo eu adorando, mesmo eu gostando muito da coleção, né, da editora, mesmo eu falando que todo livro é válido, toda leitura é válida, né? Não tem alguns detalhes aqui nesse livro que pecaram bastante. Eu já vou entrar em pontos mais específicos com vocês, mas mesmo assim, se você me perguntar agora, prof, vale a pena comprar? Vale, até pelo preço, tá? Então não é que eu não estou indicando esse livro, mas a gente precisa conversar sobre alguns detalhes que tem nele. Começando pelo fato de que eu já conheço a escrita da doutora Pri, por esse livrinho aqui, né? Eu sei que ele é muito pequeno, eu sei que é muito inicial para comparar escritas, mas eu já li esse livro dela e eu gostei bastante. Diferentemente desse aqui. E por que, que eu falo isso para vocês? Conforme a gente vai passando as primeiras páginas e entrando nesse conteúdo, é como se fosse assim, escrito por um ghostwriter, né? Um escritor que a gente paga para escrever. É como se fosse escrito por talvez uma inteligência artificial. Não tem nada pessoal nesse livro que a gente lê e diz: isso aqui foi escrito pela doutora. Sabe? Diferentemente desse aqui. Esse aqui, em algumas partes até a gente vê ela falando, assim, sabe? A gente imagina a pessoa falando porque é muito a escrita dela, o jeito dela, a forma dela se comunicar. E aqui não, especialmente a introdução. A introdução ela é muito quadradinha. Ela é muito assim, relatando a história da santa, mas é um relatando a história da santa muito impessoal, não tem nada que aproxime a escrita de dizer assim, esse livro foi realmente escrito pela doutora. Mas aí, ok, né? Estamos ainda na introdução, relevei esse fato de dizer, beleza, mas assim, senti falta de uma pessoalidade, senti falta de um início, um prólogo, algo dizendo por que a doutora Priscila Antunes está escrevendo esse livro, sabe? Ele começa no seco, assim, a santa foi essa e essa, e ela fez isso, isso e isso. E ela é muito boa por causa disso. Mas por que eu estou escrevendo sobre a santa? Qual é a minha história com relação à Santa Hildegarda? Isso eu senti falta no livro. A Priscila não trouxe, tá? Não foi trazido. Mesmo eu, talvez, assim, eu citei essa questão, né, do ghostwriter ou de inteligência artificial, talvez ela mesma tenha escrito, tá? Não tô dizendo que não foi ela que escreveu, mas dá uma impressão de que não foi, sabe? Mesmo tendo ela escrito isso, porque eu senti falta dessa pessoalidade. E aí eu separei vários pontos para destacar aqui para vocês do seguinte: passada essa introdução, que eu achei ela muito fechadinha, assim, muito seca, sem um porquê, sem, sabe? Assim, não. É isso e pronto. Beleza. Parece que foi um texto tirado de outro lugar e colocado aqui, nesse sentido, tá?
E aí, ok, passamos para a segunda parte aqui, na verdade, para a primeira parte, né? Passando a introdução, a primeira parte do livro, que é alimentação, ervas e modo de vida. Aqui a gente já começa a ver que o livro tem certas fragilidades. Não é que ele é ruim, eu não acho esse livro ruim, eu acho ele frágil. E frágil por quê? Porque parece que ele foi escrito muito na pressa. Parece que não teve um planejamento inicial, assim, vamos pegar alguns detalhes da Santa, jogar num livro e dizer que é um mínimo sobre a Santa Hildegarda. Essa é a impressão que eu tenho. E olha só por que eu falo isso. Aqui no início, né, ela fala então, em seus escritos e tratados médicos, Hildegarda descreveu várias plantas e ervas que ela acreditava ter propriedades curativas. Tananana. Neste capítulo, exploraremos algumas das ervas mais significativas utilizadas pela santa, examinando suas propriedades, usos e importância dessas plantas em sua abordagem terapêutica. Ok? Em sequência disso, ponto 1, sálvia, ponto 2, camomila, 3, funcho, 4, artemisia, 5, bardana. Ok? Nesse parágrafo inicial, ela não falou que ela falaria sobre 5 plantas. E aí, o porquê a escolha dessas 5 plantas? Por que falar da sálvia, da bardana, do funcho, da artemisia? Faltou, né? Assim, plantas que a santa fala, mas a santa fala de muitas plantas. A doutora Pri escolheu essas 5, mas por que essas 5? Não sabemos. E aí, beleza, ela discorre um pouco sobre a sálvia, questão de um parágrafo cada planta, um pouco sobre a camomila, um pouco sobre o funcho, sobre a artemisia e sobre a bardana. Um parágrafo, tá? Logo depois disso, em conclusão, as ervas utilizadas pela santa desempenharam um papel crucial e ela discorre, né? No final do parágrafo está escrito o seguinte: embora muitas das ervas mencionadas por Hildegarda sejam amplamente utilizadas até hoje, seu legado continua a inspirar uma apreciação pela sabedoria da natureza e o potencial das ervas medicinais na promoção da saúde e do equilíbrio e do corpo e da mente. Ponto. Isso é uma conclusão. Logo em seguida disso, já tem o ponto 1 novamente. E aí, novamente, ela volta com sálvia. Ela discorre sobre a sálvia. Aí, o ponto 2, camomila. Ponto 3, funcho. Não faz sentido isso para mim, porque ela trouxe, primeiro, um parágrafo pequenininho sobre cada uma das plantas, como se fosse uma introdução. Mas por que voltar depois com ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5? Por que ela já não colocou tudo no mesmo texto, sabe? E ficou muito confuso isso, não ficou legal. A escrita não ficou legal. Eu tô olhando para esse livro como se eu tivesse corrigindo um TCC, porque era essas perguntas que eu me fazia quando eu corrigia TCC na universidade. Não faz muito sentido, porque ela trouxe um parágrafo de cada planta, fez uma conclusão. Logo depois da conclusão, ela abre as plantas para estudar com mais calma sobre elas. Mas poderia ter sido juntado isso, né? Une as coisas para ficar um pouco mais. Assim, para mim não fez sentido. Eu achei estranho isso. E aí, só para vocês terem uma noção do porquê que eu estou sendo tão crítica. Porque olha só, no ponto 1, começa aqui, ó. A sálvia continua sendo uma erva altamente valorizada tanto na medicina quanto na nutrição atualmente, mantendo-se relevante devido às suas propriedades medicinais e nutricionais. E aí, quando a gente volta naquele parágrafo antes, tá escrito aí, exatamente isso. A sálvia é uma erva comum que foi amplamente utilizada na medicina medieval devido às suas propriedades medicinais. Ou seja, ela repetiu as coisas antes, depois, sem precisar fazer isso. Assim, não tem o porquê. É praticamente a mesma coisa. Então, em todos os pontos posteriores de todas as plantas, ela volta e repete o que ela já falou e aprofunda um pouco mais. Não teria necessidade na escrita de fazer isso. E aí, vamos lá. Nessas aberturas aqui dos pontos maiores sobre as plantas, aqui tem um subtópico, né, escrito medicina. Propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, controle do açúcar, ela vai discorrendo os benefícios dessas plantas. Em nenhum momento
ela coloca uma referência acadêmica, uma referência sobre o que ela está falando. E apesar de, assim, não precisar de referência, no sentido de quando nós falamos da Santa Hildegarda, até porque a referência dela foi o Espírito Santo, né? Não precisa, mas quando a gente se apoia em estudos atuais, em questões mais modernas, a gente tem uma tendência a pelo menos uma referência para cada tópico colocar, né? O autor tal comprovou que essa planta tem um benefício, um efeito antimicrobiano, por exemplo. Ou você não fala isso, ou você não cita estudos atuais. Só que o problema é que ela cita. Então, aqui, ó, por exemplo, só para vocês entenderem: propriedades antimicrobianas e anti-inflamatório. Estudos modernos confirmaram que a sálvia possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Quais estudos modernos? Entendem? Quando você coloca isso no texto, você teoricamente teria que trazer a referência disso. Mas ela só joga estudos modernos. Aqui para baixo novamente. Algumas evidências indicam que a sálvia pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Algumas evidências quais? Entendem que isso é frágil demais? Isso é assim, falta, eu senti falta desses pontos. E aí, para cada uma dessas plantas, tem um subtópico aqui escrito: fontes de vitaminas e minerais. E isso é um problema na área da fitoterapia, e eu acho que eu estou aprofundando um pouco mais porque é a minha área, mas isso dentro da fitoterapia é um problema. Por quê? Porque a sálvia a gente vai usar como tempero, a gente vai usar como chá, né? Como uma questão medicinal ou para temperar a nossa comida. Dificilmente a gente vai pegar um pratão de sálvia e comer essa sálvia. E em qualquer forma de utilização medicinal, sendo um chá, tintura, uma cápsula, a gente não absorve vitaminas. Chá não extrai vitamina. Então, você entrar com o tópico de que a sálvia é rica em vitamina A, vitamina C, ferro, cálcio e magnésio, seria importante se ela fosse, por exemplo, uma verdura que a gente comesse, como a alface. Mas a gente não faz isso com a sálvia. E em termos de tempero, a quantidade é insuficiente para a gente conseguir absorver vitamina. E isso é um grande problema, porque muita gente pode ler, né, isso daqui e pensar: tá, mas então a sálvia tem vitamina C. Não preciso necessariamente chupar uma laranja todos os dias ou comer uma acerola todos os dias. Eu posso usar a sálvia como tempero. Só que como tempero a gente não consegue extrair essa vitamina C, porque vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas fazem parte do metabolismo primário das plantas. E quando a gente está fazendo uso de um chá ou de um tempero, a gente está usando o metabolismo secundário das plantas, que são os princípios ativos e não as vitaminas. Para a gente consumir vitamina, a gente precisa ingerir a planta em volume, né? O que não acontece com a sálvia, assim como não acontece com a camomila, por exemplo. E isso ela trouxe também na camomila, aqui, ó, que a camomila é uma fonte de nutrientes. Eu até escrevi aqui do lado, mas é insuficiente. Não adianta falar que a camomila ela tem cálcio. Ela coloca aqui, tem cálcio. Tá, mas a quantidade de cálcio que você vai consumir é ínfima. Inclusive porque você vai fazer o chá da camomila. No máximo, usar um pozinho de camomila, né? Então, tem essas questões aqui que deixam o livro mais frágil nesse sentido, tá? Outro ponto que eu preciso destacar. No momento em que ela fala da camomila, no ponto anterior, ela trouxe o nome científico de Matricaria camomila. Ok? Matricaria camomila é a camomila comum que a gente conhece, é a camomila azul, a camomila alemã, beleza? Agora, aqui no ponto mais aprofundado, ela trouxe assim, ó, a camomila, abre parênteses, Matricaria camomila ou Camamelum nobile. E essa Camamelum nobile não é a mesma planta. Ela traz tudo como se fosse sinônimo da mesma planta. Não é, gente, não é. São duas plantas completamente diferentes, com efeitos diferentes. Essa Camamelum nobile é chamada de camomila romana, é chamada de camomila italiana.
a que nós utilizamos como a camomila mesmo é alemã. É completamente diferente. Se vocês jogarem no Google esses dois nomes, vocês vão ver que uma tem um miolo grandão, com as pétalas mais preenchidas, mais cheias. A outra tem um miolo compridinho, mais para cima, as pétalas miudinhas, mais para baixo. As folhas delas são completamente diferentes uma das outras, ou seja, a doutora Pri trouxe como um sinônimo duas plantas que não são a mesma planta. E isso é um problema para quem é leigo e vai ler, né? Assim, é complicado, é complicado. Talvez seja uma questão que pouca gente vai perceber, né? Mas, enfim, me chamou a atenção. No ponto 3, graças a Deus, ela colocou: saiba, funcho não é erva doce. Obrigada, senhor, por isso, porque muita gente confunde, né? E ela colocou o nome científico certo dos dois. Então, aí um ponto positivo para doutora Pri, tá? Passando um pouco mais adiante, uma coisa que eu gostei que ela colocou aqui sobre o trabalho, né? O trabalho como uma expressão de fé, como uma maneira de servir aos outros, cultivando virtudes como humildade, generosidade, caridade. E isso para quem é católico, para quem é cristão é muito importante, né? O trabalho é algo muito importante para a gente. Gostei que ela colocou isso. E aqui ela entra na alimentação hildegardiana, quando a gente vai passando um pouquinho mais, ela cita as especiarias que a Santa Hildegarda fala muito nos livros, né? Mas chegamos na página 47, onde eu fiquei assim, ó. Ai, gente, não queria ter lido isso. Mas eu li. Vamos lá, olha só. Eu vou ler para vocês. É importante notar que a dieta de Hildegard era baseada em alimentos frescos, locais e sazonais. E ela desencorajava o consumo de alimentos como processados, açúcares refinados e gorduras saturadas. Agora me diga onde que no século XII, no interior da Alemanha, se encontrava alimentos processados, açúcares refinados e alimentos que não fossem frescos, locais ou sazonais. Gente, nós não estamos falando de 2020, que a gente tem McDonald's. A gente está falando de Santa Hildegarda vivendo na Alemanha interiorana do século XII. Todos os alimentos eram sazonais, locais e frescos, por motivos óbvios. Onde que ela ia conseguir açúcares refinados? Muito provavelmente era utilizado um açúcar mascavo, que é o açúcar mais primitivo que a gente tem, né? Um açúcar mais original. Mel era utilizado, a gente vê pelo livro dela. Então, assim, eu entendo a Priscila ter colocado isso aqui, porque muita gente hoje não se percebe que antigamente não existia alimentos processados, né? E que isso é saudável, então o óbvio às vezes precisa ser dito. A santa dizia que tinha que comer comida da estação e comida local e comida que não era processada, né? Para algumas pessoas isso precisa ser dito. Mas assim, se a gente extrapola isso o mínimo que for, a gente percebe que, gente, é óbvio, é claro, não existe outra coisa. Então é óbvio que a santa vai dizer para comer comida da época, porque era o que tinha na época, né? Assim, eu fiquei um pouco ok com isso, mas enfim. Passado, ela vai falar sobre as pedras, os cristais, ela vai trazer explicação sobre todos os cristais, né? Inclusive aqui na página 101, eu marquei um coraçãozinho aqui, onde ela coloca: quase todas as doenças são causadas pelo mau funcionamento da alma humana e um apagão espiritual da personalidade interior. Olha que coisa bonita é isso, né? E quando a gente vai estudar as terapias, por exemplo, quem aí é da área das terapias integrativas sabe disso. Sempre num processo terapêutico, a gente vai olhar muito para a biografia do indivíduo e tudo aquilo que desalinha a pessoa da sua própria biografia
causa algum trauma, causa algum problema, causa uma doença, né? E o nosso papel enquanto terapeutas, profissionais da área da saúde ou terapeutas, é fazer com que a pessoa volte para a sua biografia, volte para a sua linha de vida, né? Do que deveria estar sendo feito. E eu achei muito bonita essa frase. Quase todas as doenças são causadas pelo mau funcionamento da alma humana. É como se fosse um desvio, né, na própria história. E aí a nossa função é volta para aquilo lá, para tudo se equilibrar e voltar para o eixo, né? Então achei isso muito bonito. Isso é muito importante, né? Então assim, o livro tem pontos bons, tá? Não tô aqui para falar mal do livro, não é isso, não me entendam mal. Ele tem pontos muito bons, mas ele tem uma fragilidade nesses detalhes. Parece que ele foi escrito muito à pressa. Realmente, eu acho que isso que aconteceu. Até aqui na página 106, ela coloca assim: de acordo com a lei dos opostos, precisamos da doença e da fraqueza para que possam ser transformadas em saúde e força. E quando a gente olha, e quando eu leio essa frase, eu me lembro muito do ensinamento da medicina tradicional chinesa, onde fala que atingido o auge, a mudança para o lado oposto é inevitável, né? Então, por exemplo, quando a gente está muito numa estação de calor, no verão, atinge o auge do calor e a mudança para o lado oposto é inevitável. Então, o yang muito em excesso, quando ele atinge o pico, ele volta para o yin. E aí a gente tem o outono, a gente tem o frio acontecendo, né? Assim como quando atinge o frio do inverno, a mudança para o lado oposto é inevitável, ou seja, começa a esquentar, tem a primavera entrando, né? E a gente vê que isso se aplica também às doenças, porque às vezes a pessoa só faz uma mudança de vida, só vira a chavinha num momento muito crítico. Atingiu o limite de um hábito ruim, de um estilo de vida prejudicial. Aí a mudança para o lado oposto é inevitável, né? O que a medicina chinesa fala. Então ela começa a ter esse despertar. E é para mim muito o que a doutora escreveu aqui. De acordo com a lei dos opostos, precisamos da doença e da fraqueza para que possam ser transformados em saúde e força, né? Faz muito sentido. E a gente vê isso na prática. Muitas pessoas esperam chegar no auge da doença para daí, acordar, né? Despertar. Então isso acontece. Aqui na página 111 eu também escrevi um amei aqui, porque ela traz o grupo aqui do. Como é que ela coloca? Vícios que levam a patologias físicas e espirituais ao lado das virtudes que podem ser promovidas para alcançar o equilíbrio. Então, ao lado da petulância, a gente tem disciplina. Ao lado do cinismo, a gente tem a nostalgia de Deus. Ao lado da briga, a gente tem a paz. Ao lado da inveja, a gente tem a caridade. Eu gostei muito dessa lista. Eu acho que só essa lista aqui ela poderia ser trabalhada assim muitas horas, um estudo muito aprofundado sobre ela. Eu gostei bastante. E aí nós chegamos na parte final do livro, onde ela traz a abundância e aqui na página 124, ela entra no tema o homem é um co-criador. Isso eu acho complicado, eu acho delicadíssimo falar sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que a doutora Pri, ela usa esse termo, ela gosta desse termo, ela cria conteúdo sobre isso, né? Ótimo. Eu, inclusive, concordo com muitas coisas que ela fala. Mas a gente tem uma tendência de olhar para os assuntos que a gente trabalha, que a gente gosta, e pensar: nossa, a Santa fala sobre isso. Olha, aquela outra pessoa fala sobre isso que eu gosto. E a gente tem essa tendência de aproximar os nossos estudos atuais para aquilo que a gente gosta, né? Então eu estudo medicina tradicional chinesa várias vezes para vocês. Eu já falei, né, de como os ensinamentos do livro Física se assemelham ao que a medicina chinesa fala, porque eu gosto muito da medicina chinesa. Então é natural que a gente faça essa aproximação. Assim como a doutora Pri fala muito sobre abundância, sobre cocriação, ela aproximou a Santa Hildegarda desse assunto. Mas a Santa especificamente não fala sobre isso. E essa é a minha questão com o que ela coloca aqui no livro. Porque olha só, o que é um homem co-criador?
É um homem que cria em perfeito acordo com Deus. Deus é o grande criador e o homem cocria com ele. Esta revelação de Santa Hildegarda é importantíssima, pois nos revela que, assim como Deus, o homem também pode criar. E a minha questão aqui, o meu questionamento é o seguinte: foi a santa que escreveu isso ou foi a doutora Pri? Porque da forma como ela colocou aqui, parece que a santa falou. Mas eu não tenho certeza se a santa falou isso. E eu falo na ignorância mesmo, por não ter lido nunca isso aqui. Até porque eu comecei agora, né? Estudar sobre ela. Mas olha só. É um homem que cria em perfeito acordo com Deus. Deus é o grande criador e o homem cocria com ele. Esta revelação de santa é importantíssima. Mas será que foi uma revelação da santa ou é a Pri que está falando isso? Talvez aqui tenha um negocinho que não seja exatamente isso. Talvez a frase tenha sido escrita errada. A mesma coisa aqui na página 127. Ao dizer que o homem é um co-criador, Santa Hildegarda nos mostra que somos responsáveis por nossos atos, nossas escolhas e até os nossos pensamentos. Enfim, somos responsáveis por nossa criação. Beleza? Santa Hildegarda traz um ponto, um quesito de autorresponsabilidade. Mas ela escreveu, ao dizer que o homem é um co-criador, a Santa Hildegarda nos mostra. Será que ela escreveu isso? Eu acho que esse termo co-criador nem existia naquela época, né? É um termo novo, recente, está sendo falado agora. Então a Santa não disse exatamente isso. Ela falou outra coisa. Quem está interpretando para esse lado é a doutora Pri, não a gente. E isso aqui pode ser assim, um perigo, sabe? Porque aí a gente teria que ler para entender. Será que ela falou isso mesmo na minha concepção? Porque isso daqui é uma interpretação da doutora Pri, falando que a santa disse, mas a santa talvez não tenha dito isso. Entendem? Assim, o meu questionamento é esse. E aí o livro encerra, né? Nós temos aqui um pequeno parágrafo, olha só, aqui, isso aqui é uma conclusão, e aí viemos para o apêndice. No apêndice, ela vai falar sobre remédios universais. Aí entra 1000 folhas, entra a salsa, entra a lavanda, indicações para dores de cabeça, acne, dermatite, psoríase, prisão de ventre, fígado sobrecarregado, biscoito da alegria, mingau de espelta, caldo da Santa Hildegarda e acabou. E aí, mais uma vez, eu me pergunto, por que a doutora Pri escolheu essas plantas para colocar aqui? Não tem um início, não tem uma introdução dizendo a minha escolha foi porque essas plantas elas são encontradas no Brasil, por exemplo. Pode ser, podia ser isso. Mas eu não entendi simplesmente por que ela escolheu aquelas 5 para colocar lá, por que ela escolheu essas para colocar aqui. E aí ele acaba assim. Então, o que eu acho desse livro é que, prof, se vocês me perguntarem, vale a pena comprar? Vale a pena, porque tem algumas coisas bem legais aqui, tem uns pontos que, para quem está iniciando, especialmente, é interessante, é legal, tem explicações boas. Mas é um livro que faltou acabamento, faltou um refinamento, faltou uma calma para olhar para ele e dizer: vamos fechar esse ponto aqui, vamos deixar redondinho aqui, aqui assim. Né? Parece que foi feito às pressas e ele ficou um pouco com pontas soltas. Eu agora olharia para ele com mais carinho e fecharia essas arestas, tá? Eu deixaria ele mais redondo. Não é um trabalho que exigiria muito, porque ele tá como se fosse uma versão inicial. E eu fiquei, assim, um pouco chateada com isso, porque não foi o que eu encontrei nesse aqui. Esse aqui tá maravilhoso. Comprem esse aqui da digestão. Aliás, comprem, né, o que vocês quiserem. Comprem os dois, enfim. Mas eu senti isso, e enfim, né? Estou aqui falando com a maior sinceridade do mundo. Não sei se esse vídeo vai chegar até a doutora Pri, mas se chegar, enfim, saibam que eu não falei mal. A minha intenção não é essa, mas a minha intenção foi esclarecer, porque tem algumas fragilidades importantes e eu sei que vocês estavam esperando essa minha análise, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Posso fazer mais sobre outros livros também, tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo!